Você já se perguntou quem foi a mulher que se uniu a Caim? A Bíblia relata que ele matou seu irmão Abel, foi amaldiçoado e condenado a vagar pela terra. Mas em Gênesis, poucos versículos depois, algo intriga estudiosos há séculos. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. De onde veio essa mulher, se Adão e Eva eram os únicos seres humanos? Esse é um dos enigmas mais antigos da narrativa bíblica. Caim, o primeiro nascido da humanidade, é também o primeiro assassino e o primeiro exilado. Após o crime, Deus o amaldiçoa, marcando-o para que ninguém o mate. A marca de Caim se torna símbolo de uma alma condenada a carregar o peso da própria consciência. Mas é nesse exílio que surge o mistério: a mulher que lhe daria descendência. A Bíblia é silenciosa sobre sua origem, e esse silêncio ecoa como um chamado à reflexão. Quem seria ela? Uma irmã? Uma descendente posterior? Ou algo ainda mais profundo? Uma mulher de outro grupo humano, desconhecido das páginas sagradas. O texto sagrado não explica, mas deixa rastros, como pegadas na areia do Éden esquecido, rastros que apontam para a complexidade da criação divina. Caim vaga pelo leste do Éden, rumo à terra de Nod, uma palavra que em hebraico significa errante. Sozinho, carrega o peso do remorso e da separação de Deus. Mas na vastidão do deserto, entre a dor e a solidão, algo muda. Caim encontra uma mulher. O encontro que parecia improvável se torna o início de uma nova linhagem e o símbolo da misericórdia divina. Alguns intérpretes acreditam que a esposa de Caim era sua irmã. Essa teoria, embora desconfortável para o olhar moderno, era comum entre os primeiros comentaristas bíblicos. A humanidade estava apenas começando e todos descendiam de Adão e Eva. Logo, as primeiras gerações se uniriam entre si até que o mundo se enchesse de povos. Mas outros estudiosos enxergam um caminho mais misterioso. Há quem diga que Deus poderia ter criado outros seres humanos fora do Éden. Povos paralelos, desconhecidos, não citados diretamente nas Escrituras. Essa hipótese explicaria quem habitava a terra de Nod antes de Caim chegar lá. Talvez a esposa de Caim fosse uma dessas pessoas, alguém de um povo esquecido, destinado a cruzar o caminho do exilado, um encontro entre dois mundos. Mas independentemente de sua origem, a união de Caim com essa mulher simboliza algo maior: a redenção silenciosa. Mesmo após o crime, a marca e o exílio, Caim constrói uma cidade e dá a ela o nome de seu filho, Enoque. O assassino se torna construtor. Aquele que destruiu a vida agora cria uma nova, e no nascimento de Enoque, algo renasce também dentro de Caim. Essa mulher anônima representa o elo entre o castigo e a continuidade. Ela é a semente da esperança que brota em meio à ruína. Sem nome, sem origem definida, torna-se símbolo da graça que ainda habita a terra. Deus, em sua justiça, não extingue a linhagem de Caim, mas permite que dela venha a civilização, e isso muda tudo no entendimento da história humana. Se Caim foi condenado a vagar, sua esposa é o ponto de ancoragem. A presença dela ressignifica o castigo. O errante encontra um lar, o amaldiçoado encontra amor. Em meio à solidão, o divino ainda se manifesta, mesmo que em silêncio. A história de Caim deixa de ser apenas sobre culpa, torna-se sobre recomeço. E é através dessa mulher que o primeiro exilado aprende a reconstruir. Alguns rabinos antigos viam na esposa de Caim uma figura mística. Ela representaria o retorno da humanidade à obediência, o contraponto à desobediência de Eva. Outros a associavam a Lilith, símbolo do feminino indomável, embora essa ideia venha de textos muito posteriores. De qualquer forma, a mulher de Caim é um espelho da alma humana, misteriosa, paradoxal e cheia de significados ocultos.
Caim nomeia seu filho Enoque, que em hebraico significa dedicado ou iniciado. O nome é simbólico. O homem marcado pela culpa dedica sua vida a construir algo novo. Mesmo longe de Deus, há um lampejo de propósito. A cidade de Enoque se torna o primeiro testemunho da capacidade humana de transformar dor em criação. A civilização nasce no terreno do arrependimento. E a esposa de Caim, anônima e silenciosa, é o ventre dessa transformação. Ela carrega dentro de si não apenas um filho, mas o peso e a promessa da humanidade. Por meio dela, a história recomeça. O que parecia o fim, o fratricídio, o exílio, a marca, se torna o início de uma nova era. Ela é a ponte entre o julgamento e a misericórdia. A narrativa de Caim e sua esposa revela algo profundo sobre a natureza divina. Deus pune, mas também protege. Condena, mas preserva. A marca que parecia maldição também é escudo. E o amor que parecia impossível surge no deserto. Assim, a mulher de Caim não é apenas um mistério teológico. É uma metáfora viva da graça que sobrevive até nas sombras. No fim, não importa tanto quem ela era, mas o que representa, ela simboliza o início da humanidade fora do Éden, o mundo real, com suas dores e suas escolhas. Com ela, o sagrado se mistura ao terreno. A humanidade aprende a viver longe do paraíso, mas não longe da esperança. Caim e sua esposa marcam o nascimento da história humana como a conhecemos. A Bíblia não se preocupa em contar o nome dessa mulher, porque talvez o essencial não fosse saber quem, mas entender por quê. Por que Deus permitiu que o culpado tivesse descendência? Por que a vida continua mesmo após o erro? A resposta pode estar no próprio coração da narrativa, porque a graça sempre encontra um caminho, mesmo no meio do deserto. Com o nascimento de Enoque, Caim prova que até o solo amaldiçoado pode florescer. A cidade que ele ergue em nome do filho se torna símbolo da superação humana. O exilado se torna fundador, mas o silêncio da Bíblia sobre sua esposa continua intrigando. Quem era essa mulher capaz de inspirar um homem marcado pela culpa a construir o primeiro lar da história? Alguns estudiosos afirmam que a terra de Nod pode ter sido habitada por outros grupos humanos criados por Deus antes de Adão, não mencionados nas Escrituras, mas coexistindo com os descendentes do Éden. Se for verdade, Caim encontrou uma mulher de outro povo, e dessa união nasceu a fusão entre o humano espiritual e o humano terreno, abrindo o caminho para as primeiras civilizações. Essa teoria não nega o relato bíblico, mas o amplia. Mostra que a criação talvez fosse mais vasta do que imaginamos, que Deus poderia ter gerado outros seres humanos fora do jardim. Caim, ao ser expulso, encontra um desses grupos e une-se a uma mulher dali. A união do amaldiçoado com a estrangeira torna-se um ato de reconciliação entre o céu e a terra. Outros estudiosos, porém, veem na esposa de Caim uma irmã nascida depois da queda. Nesse caso, ela representa o perdão familiar, o amor que nasce mesmo em meio ao trauma. Caim, o errante, reencontra um laço humano, e esse laço o reconstrói. A Bíblia não cita seu nome, talvez porque ela simbolize algo maior, o amor silencioso que restaura o que o pecado destruiu. Enquanto a marca de Caim o isolava do mundo, o amor o reintegrava à humanidade. Em sua esposa, ele encontra não apenas companhia, mas sentido. É como se Deus dissesse, mesmo condenado, ainda podes amar. E esse amor se torna uma linguagem divina, pois onde há afeto, há criação. Do ventre dessa mulher nasceria não só um filho, mas o conceito de sociedade. Em Enoque, a humanidade ergue seu primeiro testemunho. A cidade que leva seu nome é a lembrança de que Deus permite o recomeço mesmo depois da queda. E se Caim representa a culpa, sua esposa é a misericórdia que o acompanha.
Ela é a ponte invisível que liga o passado ao futuro, o coração feminino que faz a história seguir quando tudo parecia ter acabado. A narrativa também carrega um paradoxo. O primeiro homicida se torna o primeiro construtor. Deus não apaga sua existência, apenas o redireciona. Caim constrói porque precisa preencher o vazio deixado pelo erro. Sua esposa, então, é o alicerce invisível dessa reconstrução. Enquanto ele edifica paredes, ela edifica vida, e o resultado é o início da civilização humana. Mas há quem veja nessa história ecos de algo maior. O ciclo eterno da queda e redenção. O erro gera distância, mas o amor devolve caminho. A esposa de Caim é a prova de que a humanidade nunca foi deixada só. Ela surge no momento em que o homem mais precisa da presença divina. Por meio dela, Deus mostra que mesmo a geração do exilado ainda carrega sua imagem. O mistério de sua origem talvez nunca seja revelado por completo, e talvez nem precise, porque, em essência, o texto bíblico não está apenas descrevendo genealogias, mas revelando padrões espirituais. A mulher de Caim representa a voz da continuidade, o sopro que impede a extinção. Ela é o sim divino no meio do não humano, e por isso seu anonimato a torna ainda mais simbólica. Enquanto muitos buscam um nome, a mensagem está na ausência dele. A falta de identidade é proposital. Ela é toda mulher, toda mãe, toda esperança. É o ventre universal da graça que persiste. Na história, seu silêncio fala mais alto que 1000 palavras, e o que ecoa é uma verdade simples. Mesmo os caídos são dignos de recomeço. A misericórdia não esquece ninguém. Os povos antigos falavam de civilizações fundadas por homens amaldiçoados que, ao lado de mulheres justas, tentavam recomeçar. Caim e sua esposa podem ter inspirado muitas dessas tradições. Ele, o símbolo da culpa. Ela, a força do amor. Juntos formam a primeira imagem da humanidade moderna, imperfeita, mas capaz de criar beleza a partir da dor. Séculos depois, o nome de Caim ainda ecoa como advertência, mas também como lembrança da misericórdia. Sua esposa permanece sem rosto, sem história, mas sua presença é eterna. Ela é a semente do novo começo. Em cada geração que nasce, ela está lá, no instinto que insiste em viver, no amor que floresce no deserto, na fé que resiste mesmo sem explicação. No fim, a história de Caim e sua esposa não é sobre culpa ou castigo, mas sobre o poder da criação. Deus não reescreve o passado, mas permite que o futuro exista. E para isso, coloca ao lado do errante uma mulher, porque até o exilado precisa de ternura. E é essa ternura que mantém a humanidade de pé até hoje. A mulher de Caim, portanto, é mais do que um enigma bíblico. Ela é o lembrete de que Deus nunca encerra uma história no ponto final do erro. Sempre há um novo parágrafo, um novo recomeço, uma nova chance. O amor dela redime o exilado. E na união entre culpa e compaixão nasce algo que jamais seria destruído. A continuidade da vida. E assim, entre o silêncio da terra de Nod e o brilho distante do Éden perdido, a humanidade aprendeu a caminhar. Caim, o errante, e sua esposa, a guardiã do recomeço, se tornaram símbolo do equilíbrio entre justiça e graça. Ela surgiu do mistério, mas permanece como verdade. Onde há arrependimento, há vida. Onde há amor, há salvação, mesmo fora do paraíso. Se essa história te fez refletir sobre o mistério, o perdão e o poder dos recomeços, inscreva-se agora no canal. Aqui, exploramos os segredos esquecidos da Bíblia, as histórias que o tempo quase apagou e as mensagens que ainda falam ao coração humano. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esta jornada com quem ama o conhecimento sagrado. Novos episódios te esperam, e cada um revela um novo mistério das Escrituras.